paz do Senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos ao nosso canal. Deus continue abençoando a tua vida em nome de Jesus. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as nossas lições bíblicas, da nossa EBD. E no tema de hoje nós vamos falar sobre o dom de elocução, que é a lição de número 5, datada para o dia 2 de maio, que será ministrada em todas as igrejas Assembleia de Deus, Brasil afora, no próximo domingo. Enfim, nós vamos falar sobre o dom de elocução. Quando nós estamos falando desse dom, é interessante dizer para os irmãos, afirmar para todos os irmãos que 1 Coríntios capítulo 12 vai elencar 9 dons espirituais ali, e eles vão ser subdivididos em 3 categorias, sendo que a primeira categoria de dons é citada como dom de revelação, que dentro dela vão estar elencados palavra de sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espírito. A segunda categoria de dons, ou o segundo grupo, é o dom de poder, que lá dentro do dom de poder, que foi a lição estudada domingo passado, nós vamos ter também 3 categorias de dons incluso no dom de poder, que é o dom de fé, o dom da cura e o dom de operação de maravilhas. E nós chegamos ao dom de elocução, que seguindo a mesma linha dos 2 que eu falei atrás, ele também vai estar contido aqui dentro desse dom de sabedoria, 3 categorias também, que é o dom de profecia, o dom de línguas e o dom de interpretar línguas, a interpretação das línguas. Então, fique atento para o comentário que será ministrado aqui, e com certeza essa palavra vai te ajudar. Se você é professor, se você é aluno, se você é frequentante, participante aí da Escola Bíblica Dominical, com certeza você vai ser edificado com essa palavra. Fique comigo até o final e essa palavra com certeza te ajudará bastante. Então vamos lá. Como eu já falei, o título da nossa lição é o dom de elocução, e o texto áureo diz o seguinte: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério, mas o que profetiza fala ao Senhor para edificação, exortação e consolação. Então aqui no textual da nossa lição, que está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 e 3, já foi definido aqui para que servem esses dons que são elencados aqui como sendo dons de elocução. Eles servem para edificação, exortação e consolação da igreja, do povo de Deus. Mas é interessante também dizer que muitas pessoas confundem o dom de profecia, que será falado aqui mais à frente, como alguém que consegue prever o futuro. E não tem nada a ver com isso. É totalmente diferente. Então fica atento aí, observe bem a palavra de Deus e entenda o que ela quer dizer, o que ela fala aos nossos corações. Nós temos objetivos aqui a ser cumpridos nessa lição, e o primeiro deles é expor biblicamente o dom de profecia. Então nós vamos expor para os irmãos aqui o que a Bíblia fala, como que ela recomenda, o que deve ser feito quanto ao dom de profecia. Também nós vamos explicar o dom de variedades de línguas, E também nós vamos examinar o dom de interpretação de línguas. Então esses 3 objetivos nós vamos procurar estar exaurindo aqui, estar esgotando eles ou explicando ele melhor, para que os irmãos compreendam, para que melhor elaborem as suas aulas de domingo, ou para que melhor se expresse na aula de domingo, na nossa tão querida e amada Escola Bíblica Dominical. Vamos aqui para a introdução. O estudo da lição dessa semana concentra-se nos 3 dons classificados como de elocução. Como eu já falei para os irmãos, são eles o dom de profecia, o dom de línguas e o dom de interpretar línguas. Então, eles são dons que são dádivas de Deus, e são relevantes à igreja. Por quê? Por que são relevantes? Porque profecia é algo de Deus para os homens. O quem fala em língua, fala com Deus e consigo mesmo. Então, ele consegue se edificar, ele consegue se encontrar numa posição melhor diante de Deus. Ele consegue se orientar melhor
com Deus. Então ele se edifica a si mesmo. E o que interpreta a língua tanto edifica quem falou, quanto os que ouviram, e ele agora conseguiu interpretar e fazer com que eles entendam o que foi falado naquela língua estranha. Então, esse é um dos propósitos aí da nossa lição, que será exposta aqui. Com certeza, os irmãos aí estão compreendendo e estão conseguindo assimilar esse conteúdo. Vamos falar sobre o dom de profecia. Mas é interessante perguntar para os irmãos qual é a função do profeta. A função do profeta é falar em nome de outrens, né? Então, o profeta, se ele é de Deus, ele vai falar em nome de Deus. Ele vai trazer o recado de Deus, ele vai trazer a ordenança de Deus, ele vai trazer o que Deus quer falar com alguém, ou com a comunidade, ou com a igreja, ou com a família. Então, essa é a função do profeta. O dom de profecia, de acordo com Stanley Orton, o dom de profecia, relatado por Paulo em 1 Coríntios 14, refere-se à mensagem espontânea, inspirada pelo Espírito, em língua conhecida para quem fala, como também para quem ouve, né? E ela tem um objetivo, que é o quê? Edificar, exortar e consolar. Então, a profecia ela vai caminhar dentro aqui desses três sentidos. Mas o que a gente tem visto dentro do dom de profecia, dentro do que é profecia, são pessoas que perderam tudo por causa de profetas. Outros perderam o casamento por causa de profeta, não deu certo o casamento, porque alguém profetizou que seria uma bênção, que era aquela que Deus tinha escolhido, que era aquele, e no final das contas não deu certo. Alguém pode dizer, mas eu casei, foi um profeta que falou e deu certo e eu vivo com minha esposa até hoje. Bom, mas esse é um caso entre muitos que não deram certo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso para vocês é que o dom de profecia, ele não foi entregue para você ficar prevendo o futuro, alguém dizer que, venda tudo que tu tens, traz aqui porque Deus vai te dar o triplo, vai te dar o dobro, que seja. Não é isso. O dom de profecia, ele serve para exortar, para consolar e para edificar as pessoas. Então, muitas pessoas têm vivido aí, ou muitas igrejas estão sufocadas, né, por conta de profetas, né? Então, muito cuidado com isso. Então, esse dom, ele é interessante para nós? Sim, eu estou falando aqui já da relevância do dom de profecia, que é o item 2. Ele é muito interessante para a igreja, mas quando é usado de maneira correta. Olha, quando o apóstolo Paulo fala sobre esses dons, em 1 Coríntios, no capítulo 14, o versículo 40, ele adverte dizendo o seguinte: fazei tudo com decência e com ordem. Então, o que eu posso entender aqui é que a igreja de Coríntios, eles tinham infinidades, eles tinham variedades de dons, eles tinham todos os dons. Mas o que estava acontecendo ali era que esses dons estavam causando um tumulto, uma bagunça no meio da igreja, da comunidade eclesiástica ali, e alguns resolveram dizer o seguinte: vamos deixar de lado, ninguém mais é para usar dom, e outros diziam, não, os dons é quem tem que guiar. Então, assim, não existia um consenso quanto a isso. Então Paulo veio com esse ensinamento, com essa carta endereçada a eles, colocar essa ordem nesse culto que estava faltando, quanto ao uso, à atribuição, à espontaneidade dos dons que eram usados ali. Mas eu lhe advirto aqui nesse vídeo o seguinte, que esse dom de profecia, ele tem três vertentes, ele pode vir de três, de três interlocutores diferentes. A fonte pode ser diferente. A profecia pode ser de Deus, ela pode ser do diabo e ela pode ser do homem. E quando é de Deus, o que deve ser feito quando a profecia é de Deus? Quando a profecia é de Deus, deve ser colocado em prática o que foi dito pelo profeta. Deve ser incentivado que aquilo continue acontecendo, porque é uma bênção. Deus é justo e Ele traz justiça para o meio de nós. Deus é santo e Ele cobra santidade de nós. Deus é bom e Ele cobra bondade de nós. Então,
quando é de Deus, nós devemos aceitar, ter o cuidado de fazer daquela maneira, porque nós conhecemos e sabemos que a fonte é Deus. Mas quando é do diabo, aí nós rejeitamos de todas as formas. Não aceite, repreenda, não aceite, porque quando a fonte é do mal, você também conhece. Você não fica enganado, se é que você tem o espírito de discernir, né? O apóstolo Paulo manda que nós venhamos julgar os profetas, né? Se são de Deus ou não. E isso a gente faz observando o quê? A palavra e a vida de quem falou. E quando a profecia vem do espírito humano, vamos dizer assim, aí entra o conselho. É você convidar aquela pessoa, aconselhar ele a não fazer aquele tipo de, alguém pode chamar de meninice, né? É assim que é chamado no meio evangélico, meninice. Então, ó meu irmão, isso aqui não é assim, as escrituras dizem o contrário, então, por favor, vamos observar melhor, olha o que você está fazendo. Muitas pessoas dizem que conselho, se fosse bom, não se dava, vendia, né, irmão? Mas conselho é uma coisa boa, um conselho pode salvar uma vida, um conselho pode salvar um casamento, pode salvar uma família. Então, um conselho é excelente quando é colocado ou é dado pela pessoa certa e também a pessoa certa que está ouvindo aquele conselho para aceitar, guardar e colocar em prática. Então, vocês poderão perceber que o dom de profecia não é um dom de adivinhação, ele prevê o futuro, ele traz um recado, o oráculo de Deus, mas ele também pode ser de Deus, do diabo e do homem. E o terceiro item sobre o dom de profecia são os propósitos da profecia, que eu já falei para os irmãos aqui. O propósito dela é edificar a edificação dos crentes. Exorta, edifica. Mas o que tem acontecido muito em nossos dias é que pastores de determinadas igrejas aí perderam o controle ali, humanamente falando, das rédeas do rebanho. Por quê? Porque eles não tomam uma atitude, eles não lançam uma palavra, não colocam em prática um projeto sem antes consultar um profeta ou os profetas que tem ali na igreja deles. E se vocês observarem as escrituras, isso era muito recorrente do Israel antigo, né, em que os reis eles procuravam sim o conselho dos profetas. Por quê? Porque naquela época existia o ministério do profeta. Mas nos nossos dias atuais é dom de profecia, não há ministério de profeta. É o dom de profecia. Então, quando alguém consulta esse oráculo, muito cuidado, porque alguns estão ali como sendo profeta, mas para falar aquilo que agrada a quem perguntou. Né? Dependendo de quem se pergunta, a profecia, de quem procura a profecia é de uma forma. Então, muito cuidado com isso. Vocês lembram da história do rei Acabe? Lá em 2 Crônicas, no capítulo de número 18. Acabe ia fazer guerra, ia guerrear contra uma nação inimiga, e ele convidou o rei Josafá, que era da outra metade de Israel, que estava sendo governada por ele, para se juntar a eles e subir aquela guerra. E ele perguntou: tu já perguntou aos profetas, tu já consultou eles para saber o que Deus tem a falar sobre isso? E Acabe disse: olha, eu consultei todos os profetas e todos falaram por uma boca só que Deus é conosco e nós vamos entrar naquela guerra, vamos ser vitoriosos. Então, o rei Josafá de novo aconselhei: então vamos convidar de novo, vamos ver o que eles vão dizer aqui. E a Bíblia diz que eles convidaram ali bastantes profetas, né? E eles falaram por uma boca só que ele poderia ir, que Deus ia entregar os inimigos na mão deles e tudo. Mas Josafá, acredito eu que movido ali pelo Espírito, ele disse assim: mas não tem mais nenhum outro profeta aí para falar em nome do Senhor? E aquele rei falou o seguinte, diz: tem um aí, mas ele só fala contra mim, ele nunca diz algo bom para mim. Ora, mas o camarada todo errado e querendo que Deus falasse coisa boa sobre ele. Não tem condições. Mas ainda assim resolveram chamar o profeta Micaías. E quando ele vinha de caminho, alguém que foi buscar ele o aconselhou dizendo: olha, todos os 450, 400 profetas lá falaram por uma boca só que ele será vitorioso, pois a tua palavra também seja conforme, né, o que eles disseram para o rei.
E Micaías disse o seguinte para eles: vive o Senhor em cuja presença eu estou, que eu não falarei aquilo que Deus não mandar. Eu só falo o que Deus me disser. Esse é o verdadeiro profeta. Não é aquele que fala dizendo que Deus mandou sem Deus nunca ter falado com ele. Cuidado com isso. Então, chegando ali, resumindo aqui a história, Micaías falou dizendo: olha, vai dar tudo certo. E o rei Acabe não tinha costume de ouvir ele falar bem assim dele, né? Então ele parou um pouco e disse assim: até quantas vezes eu posso acreditar nessa tua palavra? Tu vai jurar que isso aí é Deus que está falando? E Micaías disse: é verdade. O que eu vi foi Deus me mostrou que Israel estava disperso como ovelha que não tem pastor. Ele disse: olha aí, não falei? Que ele só fala de ruim de mim? Rapaz, eu vou ser vitorioso. Ele disse: pois se tu for e voltar com essa vitória, voltar com vida, não foi Deus que falou na minha boca, né? E os irmãos já sabem aqui o desfecho da história. Então, muito cuidado de você estar baseando a sua igreja, a sua vida, a sua crença em profeta. Se baseia aqui, na palavra de Deus. É ela que tem fonte de inspiração do Espírito Santo para nos ensinar, para nos guiar até chegarmos no céu de glória. Então, muito cuidado. Esse é o dom da profecia. Eu falei para vocês aqui sobre a relevância desse dom, a importância dele, o que é o dom de profecia e o propósito dessa profecia. Vamos falar para o segundo ponto, que é a variedade de línguas. Ora, variedade de línguas, como vocês já sabem, é falar em várias línguas. E eu consigo aqui lembrar de uma história bíblica, Atos capítulo 2, em que os discípulos estavam reunidos ali no cenáculo, onde Jesus Cristo tinha orientado eles para estarem, e eles ali aguardaram a descida do Espírito Santo, de forma que foram batizados com o Espírito Santo, e a Bíblia diz que cada um falava em uma língua conforme o Espírito lhe concedia que falasse. E era uma festa muito grande ali naquele lugar, e tinha pessoas de várias cidades, de várias línguas diferentes, de vários credos religiosos, e eles entendiam o que os apóstolos, o que aquelas pessoas ali estavam falando. Eles entendiam cada um na sua língua. O romano compreendia o grego, o egípcio, o fenício. Todas as raças e tribos que estavam ali naquela festa, eles conseguiam compreender que eles estavam falando na língua deles. E aquelas pessoas que estavam falando, eles eram conhecidos. De sorte que alguém dizia: mas como que pode esses cidadãos, sendo eles nazareno aqui, sendo eles pobres, sendo eles da Galiléia, galileus, como que eles estão falando nessas línguas? O que é isso? E eles ficavam impressionados com aquilo. Tanto é que alguém chegou até a dizer: rapaz, isso aí nada mais é do que uma embriaguez, né? Eles estão embriagados. E aí o que acontece? Pedro, usado pelo Espírito Santo, né, que estava ali sobre eles naquele momento, fez um discurso dizendo que não, que aquilo ali era o que tinha sido prometido lá pelo profeta Joel e agora foi cumprido com eles ali, o derramamento do Espírito. E diz a Bíblia que por esse discurso de Pedro, essa elocução dele, esse dom de falar, né, através do Espírito Santo, foram convertidas ali quase 3.000 almas. Então esse dom de línguas aqui ele é muito interessante. Mas, quando é falado em dom de línguas, a gente pode falar sobre duas espécies de língua, que é chamado de xenolalia, ou diversas línguas, que é falada em diversos países ou regiões, e a glossolalia, né, que é a língua estranha, é a língua que o falante não consegue entender mesmo o que ele fala. E muitas pessoas têm buscado esse dom de falar em línguas, mas o que nós temos visto é o exemplo que estava acontecendo na igreja de Corinto. Muitas pessoas falando em língua, não havia quem interpretasse, e quem estava ouvindo não era edificado, que eu já falei para vocês aqui que o propósito desse dom de elocução é edificar, né? Então, eles não estavam sendo edificados, nem quem falava, e nem quem estava ouvindo, porque não compreendiam nada. E eu acredito que eram muitas pessoas falando ao mesmo tempo, né? E outros, nos dias atuais, eles usam a desculpa de dizer o seguinte: isso aqui, irmãos, era até um costume
dos gregos, né, de dividir, fazer um dualismo entre a alma e entre o corpo e o espírito, e dizer que o espírito dominava quando a carne dava lugar. Então eles poderiam falar qualquer coisa ou tomar qualquer tipo de atitude e depois dizer que foi por conta do espírito. Então muitas pessoas fazem isso, né? Fazem meninice, fazem loucuras aí e depois dizem que foi por conta do mover do espírito. Mas muito cuidado, o Espírito Santo ele é educado. E de novo aqui eu volto a citar 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, tudo com decência e ordem. Mas esse dom de falar em línguas, ele não foi, como se diz assim, exterminado do meio da igreja. Paulo só aconselhou, colocando justamente essa ordem que está no versículo 40, dizendo o seguinte: olha, quando vocês falarem em língua, fale 2 ou 3 no máximo. E quando um estiver falando, o outro se cale. Aí o que acontece? E fale quando houver intérprete. Mas se não tiver um intérprete, você fique calado ou fale consigo mesmo, que aí você está falando, você e Deus, e você está edificando a sua própria vida. Então, falando aqui sobre esse dom de variedades de línguas, né? Mas aqui alguém pode falar inglês e é uma língua estranha para quem não entende. Então, se não tiver intérprete, aquela pessoa não vai ser edificada porque não entendeu nada do que ele disse, né? Da mesma forma, são outras línguas aí. Ou se alguém chegar no meio de um povo que só fala inglês e ele começar a falar em português, aquele povo não vão ser edificados também porque não compreendem português. Enfim, é isso que fala, que Paulo estava aconselhando com relação à variedade de línguas. É proibido buscar o batismo com o Espírito Santo? Não, não é proibido. Mas que o Espírito controle a tua vida e que você também tenha um autocontrole, que na verdade é um dos itens lá do fruto do Espírito, né? Que é o domínio próprio, a temperança. Então, qual é a finalidade da variedade de língua? Qual é a finalidade? Primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente, certo? As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Não, nada disso. Só acontece isso se tiver quem interprete, senão é só quem fala com Deus. Os irmãos entenderam? Se entenderam, amém, graças a Deus. A atualidade do dom, claro que esse dom é atual, né? O profeta Joel já tinha dito que nos últimos dias esse Espírito seria derramado sobre toda a carne, como os irmãos já conhecem a profecia. Isso foi evidenciado no capítulo 2 de Atos, né, com a descida do Espírito Santo. E com certeza aqueles dons que foram entregues ali para os discípulos, que eles falaram em línguas, a igreja de Corinto também estava falando em línguas estranhas, estavam falando de forma errada por conta da desordem. Por causa da desordem que estava acontecendo ali naquela igreja. Bom, como eu já falei para vocês aqui, né, o dom de línguas ele continua sendo atual. Nós devemos buscar e o Espírito dá a cada um da maneira como ele se agrada ou como ele quer. Então vamos para o terceiro ponto, que é interpretação de línguas, né? Vamos aqui à definição do dom, desse dom de interpretação de língua. Thomas Rowan ensina que a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Na igreja de Corinto havia certa desordem com relação aos dons espirituais, né? Por isso é que Paulo adverte dizendo que quando alguém falar em língua, que fale 1 ou 2 ou 3 no máximo, e quando houver intérprete, né? Então, esse dom de interpretação aqui de línguas, ele é interessante. Quando há algum falante em línguas estranhas, né? É interessante que haja também alguém que interprete essa língua. Bom, o item 2 fala da diferença entre o dom de interpretação de línguas e o de profecia. O dom de profecia, como eu falei para vocês, ele vai depender aqui de 3 vertentes, né? Que a primeira delas é se o dom é Deus que fala e o profeta replica aquilo que Deus disse. Se é do diabo, também é da mesma maneira, né? Ele vai trazer esse recado aí da parte do mal. E se é do homem, vem daquilo do ego, do sentimento, ele vai falar de sentimentos aqui. Então, ele depende dessas fontes aqui, né? O dom de profecia. Mas o dom de interpretação de línguas, ele vai depender da existência de alguém que fale em línguas.
Então, está aí posto essa diferença, e esse dom de interpretação de língua é muito bonito, né? Porque se, por exemplo, você está no meio de pessoas falantes de português e você começa a falar inglês ou outra língua do gênero, as pessoas não vão entender o que você está falando. De certa forma, você começa a tumultuar o ambiente e ali não há edificação porque as pessoas não compreendem o que você fala. Mas se tiver alguém interpretando ali o que você está falando, as pessoas vão dar atenção e com certeza serão edificadas, se for de Deus o que você está falando, né? Essa língua estranha, porque eles entenderão através do intérprete. Mas se não tiver ninguém falando em línguas, não tem necessidade do intérprete, né? Da mesma forma se alguém chegar no meio das pessoas que falam só português e começar a falar inglês, elas não vão entender e de certa maneira não serão edificados, né? Por fim, eu acredito que nós conseguimos atingir aqui os nossos 3 objetivos, né? Que foi falado aqui no início da nossa lição, do comentário, que é expor biblicamente o dom de profecia. Eu falei para vocês aqui que o dom de profecia ele serve para edificar, exortar a igreja. O dom de variedade de línguas, né? Nós falamos aqui do que foi recebido ali no dia de Pentecostes, que esse dom também existe na igreja de Corinto e é para a igreja atual. E também nós estamos examinando o dom de interpretação das línguas, que eu falei para vocês, que é uma dádiva de Deus, e é muito bonito quando alguém fala em língua e há alguém que interprete. Portanto, fica com Deus, Deus continue te abençoando. Eu te digo o seguinte: estuda, pesquise, leia as Escrituras, monta aí a sua aula para a Escola Bíblica Dominical, que com certeza você será abençoado, seus alunos serão edificados e a sua aula será uma bênção. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, para que mais pessoas assistam esse vídeo, vejam e divulguem essa palavra que é tão importante. Que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus.